Dia a todos. Mais um dia amanhece nesta quarta-feira. Bem-vindos ao programa Quadrinhos. Bem-vindo àquele que já está nos ouvindo pela Rádio Utopia 98,1, a rádio comunitária de Planaltina, Distrito Federal. Bem-vindo. Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, bom não sei o que, para quem ouve pelos streamings da vida. E hoje estamos com Apocalipse Girl para falar de Escócia. Olá, pessoal. Bom estar aqui de novo. Júnior, Diga. o que você sabe da Escócia? Cabelo vermelho, chove muito. Cute, Sean Connery. Briga de Mary da Escócia e Mary da Inglaterra. Entre Mary e Elizabeth. Isso, Mary e Elizabeth. Não sabia nem isso. Você vê que meu conhecimento de história ficou mal até aí, né? Mary e Elizabeth. E eu acho cerveja, Trevo da Sorte, Duende... Não, Trevo da Sorte é Irlanda. Irlanda? Ih, gente. Cerveja? Aguada. Pelo menos pelo que já me falaram. Então eu vou gostar. É o tipo de cerveja que eu gosto. Eu bebo pouco, gente. E café também não é muito bom, não. É aguado? É um pouco aguado. Vou gostar! Gente, vou gostar da Irlanda, da Escócia. Será que... Ixi, então vou ter que fazer guerra com a Irlanda? Vai. Não, com a Inglaterra. Com a Inglaterra? Mas eu adoro a Inglaterra também. Perdeu. Aí não tem como. Mas eu sei que chove muito. Diz que a paisagem é linda. Sim, linda. As paisagens mais lindas. As Highlanders, não? Isso. Não, Highlanders são maravilhosas. E uma coisa que eu não sabia, né, por conta da Inglaterra querer sair, né, da União Europeia, a Escócia quase que... Eu não sei, gente, eu confesso que eu não sei, por pura preguiça minha, eu não sei como é que ficou a situação, mas eles estavam brigando para se separar dessa vez, para valer. Porque parece que um bom grupo na Escócia quer ficar na União Europeia. Sim. E como eles fazem parte do Reino Unido, eles têm que seguir a Inglaterra, né? Mas eles queriam ficar, e tem muita gente na Escócia já brigando pela independência. Porque eles não querem ficar presos, né, à Inglaterra, ao Reino Britânico, ao Reino, né? Isso daí eu não estava sabendo, não. Pois é. Caramba. E tem muita coisa legal na Escócia. Tem. Hoje a gente vai entrar um pouquinho, hein? Como eu acabei de mestrar um jogo e eu fiz o favor de pegar algumas... Eu montei um grupo, né? Para quem não sabe, eu jogo RPG, e o meu grupo encontrava, volta e meia, um grupo de músicos. E aí eu peguei algumas bandas que tocam com kilt, tambores e tudo mais. Bem temático. O Edson é muito temático, gente. Cara, foi muito divertido, muito legal. Foi um prazer, assim, daqueles maravilhosos de poder jogar. Foi fantástico. Pelo menos pra mim, né? Bom, que eu... tem que perguntar pra quem foi mestrado por você. Pros jogadores, eles também gostaram. Aí deles, se falar que não. Pois é. Pra eles verem o que acontece com o personagem deles na próxima rodada. Então, gente, a gente vai falar da Escócia, vamos falar de um quadrinho que ele tem muita coisa boa, muita coisa ruim e muita coisa problemática. Como ele já tem um tempo que saiu, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, você pode achar ele por aí, não é tão difícil. Vamos falar hoje de Espinho Rubro, Red Thorn, que saiu pela Vertigo, uma das últimas obras da linha da editora Vertigo, antes dela ser cancelada. E vamos aí falar do que dá pra gente aproveitar, o que não dá pra aproveitar. E ao fundo, vocês devem estar ouvindo barulho de obra, mas é a vida. Né? Eu não entendo isso, cara. Numa pandemia, ninguém tava construindo feito. Eu vou calar a boca. Exatamente. Enfim. No Brasil, nós vamos ter duas encadernadas. Uma, que é o Beijo de Glasgow, quase que não sai, que pega da primeira até a sétima. Ao sétimo quadrinho. E a segunda que pega da
8ª até a 13ª. Que é Deuses Insanos e Escoceses. Pois é. E, bem... Jory, o que você sabe sobre divindades escocesas? É a questão. Eu não sabia absolutamente nada. Honestamente, eu não conhecia nada da mitologia escocesa. E aí é curioso, né? Porque basicamente Basicamente a gente conhece aqui mitologia romana, que aí vai brincar ali com a grega. Né? A grego-romana, né? A gente conhece a grega e a a romana e a foi roubada. Isso. Que Roma rouba, suga Isso. de todos os povos. Senti uma pontada de rancor aqui. Nunca, jamais. Aí conheço um pouco da mitologia africana, mas daquela que chegou no Brasil, né? Então aquela afro-brasileira, né? E aí vou conhecer um pouco da mitologia brasileira. E conheço ali um pouco das coisas que a gente ouve dos Estados Unidos, as lendas urbanas. Mas assim, de mitologia propriamente, mitologia nórdica. Mas aí é por causa do Thor, né? Aí Marvel. Mas se sair da Marvel, eu não sei de muita coisa não, gente. Se falar de alguma coisa fora da Marvel, eu não sei. Então assim, eu conheço Thor, Odin, Loki. Que muita gente entende mal o Loki, então ouça o nosso programa que nós fizemos alguns meses atrás, algumas semanas, sei lá. Você vai estar ouvindo isso? Não sei. Por assistir um pouquinho de C-drama, Chinese drama, eu conheço um pouco da mitologia chinesa. Gosto muito. E por gostar um pouquinho de mangá, tenho uma noção da mitologia japonesa, que aí a gente acaba conhecendo, mas é pelo que eles transmitem no mangá. Não é tanto ali pelo conhecimento real, né? Sim. Então, assim... Mas é isso. Agora, se for ali para países específicos, aí, menino... Porque é o seguinte... Seria tipo conhecer Saci Pererê, né? Saci Pererê é uma coisa muito local, né? A mitologia do quadrinho, ele tem um quê forte de mitologia escocesa. Sim. Algumas coisas são, obviamente, criadas e moldadas. Óbvio. Então, se você tiver muito afim, é uma mitologia que eu descobri fantástica. Dá um gosto, assim, muito legal. Mas, por exemplo, até onde eu pesquisei, gente, por favor, se alguém aí souber... Quem for especialista em mitologia escocesa... Dá a dica aí. Eu não vi nada sobre o espinho rubro. Também não. Eu fiz uma pesquisa rápida quando eu li esse quadrinho. Eu dei um Google nessas referências. E assim, tirando o Monstro do Lago Ness... Bellato Cadros também. Bellato Cadros existe e tal. Mas eles foram adaptados. O Chapéu Vermelho. Os Machetes Vermelhos. Machetes Vermelhos. Isso, Barretes Vermelhos. Isso. Também existem. Na mitologia, né? Outras tantas divindades e monstros foram deixados de lado. Sim. Então aqui a gente tem os deuses... Mas é interessante que ele justifica porque eles foram deixados de lado. Sim. No quadrinho. Isso é muito legal. Essa colocação. E uma coisa que eu achei maravilhosa foi o Ness. Sim. O Monstro do Lago Ness. Sim, maravilhoso. E tem uma hora que o Monstro do Lago Ness vai conversar com os Edros, que são 3 divindades que também existem. Dos mares, das águas, que, como a Escócia está cercada de água, eles estão em todos os lugares. Não é apenas um ou outro, mas eles estão literalmente em toda a... É uma ilha, né? É uma ilha. É cercado de mar, então assim, um ser que comanda águas, ele tá... presente em todos os lugares. Pois é o poder. Sim, então eu achei legal, achei muito divertido, dá para tirar aquele gosto. Tá aqui o Conselho Kelpie. São os Kelpies. São os Kelpie, que realmente existem na mitologia. Lembrando, quando a gente falar existem, não quer dizer que existem real. E não quer dizer que existe exatamente como eles mostraram no quadrinho. Claro, teve licença poética, como a Marvel faz com Thor e Loki, pô. Como todas as empresas fazem. Mas é gostoso. Mas é muito gostoso. Essa parte é boa. Principalmente porque você vai dar o Google e você fala, caraca, existe!
É muito bom essa parte de dar o Google e descobrir que a coisa existe. Pô, muito. Beato Carlos, eu fiquei impressionado com a mitologia sobre ele. Pois é. Que não é escocesa, é grega. Desculpa, grega não, romana. Tá, eu já ia ficar aqui, desculpa. Eu pesquisei errado. É mitologia romana. Soldados de baixa hierarquia. Sim. Né, que tem a mitologia sobre Beato Carlos. Por que eu tô falando tudo isso para vocês? Porque a gente vai ter esse prazer todo durante o quadrinho percorrendo. Para dar uma pausa e vocês ouvirem duas músicas, o primeiro arco, não é, que é o beijo de Glasgow. A nossa personagem é a Isla. A Isla vai para um bar e tem uma banda tocando Nirvana. E aí, a gente tem que o Nirvana faz parte... É uma banda cover, Sounds Like Teen Spirit. Pois é. Então a gente vai aí ter todo o prazer de ouvir agora duas músicas do Nirvana. A própria... Você não vai tocar Oasis? Ah, é verdade, tem Oasis, né? Toca Oasis aí. Ah, tá. Então vai Like Teen Spirits do Nirvana. E do Oasis, cara, eu confesso, eu não sou muito fã de Oasis, não, mas... toca uma coisinha aí de Oasis, sabe por quê? Porque Oasis foi descoberto lá na Escócia. E durante o passeio da nossa personagem da Isla pela Escócia, pela cidade, o namorado dela apresenta pra ela o local onde o Oasis foi descoberto. Então vamos de Wonderwall. Beleza, clássico. Daqui a pouco a gente volta. Tão legal que parece um sonho. 98,1 FM, Utopia. Começamos o segundo bloco e vamos ao assunto do quadrinho, lógico, né? Bora! Vamos lá. Tudo começa com a Isla saindo dos Estados Unidos, indo procurar sua irmã, né? Aliás, indo procurar informações sobre sua irmã, que morreu há 25 anos antes, mais ou menos, ou mais de 20 anos. Acho que é 23 anos. 23 anos, que ela morreu e a Isla tá... Sim, ela ficou com isso na cabeça. Porque a irmã dela desapareceu, né? Desapareceu, morreu, e ela nasceu um ano depois. 9 meses, exatamente. 9 meses depois ela nasceu. E aí ela começa a pesquisar e saber o que aconteceu com minha irmã. Sim. Então ela vai em todos os locais possíveis, onde... tem uma parte que ela diz que eu acho muito, muito legal, que ela fala, eu dormia onde ela dormiu. Sim. No mesmo quarto. O que ela comeu, eu devo ter comido também. Ela foi em todos os lugares, tomou o café com a irmã dela, tudo. Tudo, ela fez todo o trajeto. Conversou com as pessoas que a irmã dela conversou. E tudo que ela pôde fazer para ir atrás da irmã ela fez. Só que nada da Lauren. Sim, da Lauren. Nada da Lauren. E aí Porque é um crime não resolvido, então eles não têm respostas do que aconteceu, né? E é muito ruim pra família. Sim. Isso. E ela conhece o namorado. No primeiro capítulo ela já conhece o cara e fala, putz, ele é tudo de bom. Maravilhoso. Ele é maravilhoso. É a minha versão... É o meu príncipe dos sonhos real. Preciso saber se ele vale a pena. Pois e ele valia. Ele valia. Então, tem toda essa colocação que vai te ganhando. Café com participação especial, gente. Pois é. E é o momento onde você vai começando a conhecer a personagem, conhecendo ele. E ela fala, tem um cara que eu desenho, que eu não sei quem é esse cara. E ela descobre que não era só ela que desenhava o cara, porque ela também descobre que a irmã também desenhava o cara. E ela também descobre que ela tem um poder. Sim. Que dá vida aos desenhos que ela faz. Aí a história começa a ganhar um pouco do gosto da mitologia. Sim. Porque ela fala, eu desenhei uma moça, de repente a moça virou verdade, virou uma aluna do colégio, e dá pra falar isso porque tá no primeiro arco, tá na primeira história. Acho que tá na primeira... Deixa eu ver aqui. Tá nas primeiras...
Não nas primeiras páginas. Uma das primeiras páginas. Mas na primeira história que é colocada, que ela diz que ela vai ganhando... Pra dizer que não, ela tá na 6ª página. Que ela ganha vida, virou uma colega de sala na escola. E ela acaba matando um professor com um lápis. E o que é interessante é que ninguém estranha aquela colega de sala que veio do nada, que surge do nada, e que tá lá no meio da sala, de repente um dia ela começa a frequentar a aula. E isso é um detalhe importante da habilidade da Isla. É que ninguém nota quando uma pessoa nova surge a partir do desenho dela. Ou some, ou desaparece. Some. Ninguém nota. Só ela. Então isso é um aspecto extremamente importante da habilidade dela, né? E o que é mais interessante nesse Beijo de Glasgow? Conforme a gente vai lendo, a gente vai percebendo que a Isla tem um poder. Sim. Outro personagem que aparece é o Tariq, que é da... Agora eu vou esquecer de onde é que ele é, mas ele é árabe. Não, peraí, não posso fazer isso não, porque eu não posso cometer uma injúria terrível. Deixa eu e ver alguém pode querer me matar. Ele é. Eu já vou achar aqui, enquanto isso vai falando aí. Mas ele tem um poderzinho, ele tem um poder muito legal. No mesmo nível da Isla, só que ele desenha mapas. Exato. E pode reconstruir uma área. Enquanto que ela desenha seres... Marrocos. Ele é do Marrocos. Ele é do Oriente Médio, mas Marrocos, Não, África. Caso. Marrocos é na África. África? Você tá vendo como eu sou boa de geografia? É. Gente do céu! Café, você vai fazer essas participações especiais mesmo? Vai. E eles vão conversando. E quem junta tudo é o espinho rubro. Sim. Um antigo deus. Que é exatamente quem... Uma semidivindade. Né? A Isla desenhava. E que não é mistério pra ninguém, porque tá escrito aqui atrás. Porque ele é o personagem... Ele é pra ser o personagem principal da obra. Exato. Ele junto com a Isla. Exatamente. Então ele é uma divindade que foi aprisionada há 1.600 anos atrás pelo Belatucadros, que é o grande vilão. O grande vilão. Né, que a gente vai tendo. Estamos falando tudo isso para vocês? Por quê? Porque esse primeiro arco, ele é muito gostoso. Ele vai colocando... Ele não tem muita pressa para dar respostas. Ele não tem pressa para te explicar. E nem quer que você corra muito. Isso é um marcador muito importante nessa obra. Porque é muito diferente do segundo arco. Outra, você pode estranhar um pouco a arte. A arte, ela é rica em detalhes. Outras horas ela... Eu não quero dizer muito, não quero muito fazer uso do termo relapso ou mesmo mal feito, porque não é mal feito. Ele só é apressado. Mas é porque na verdade são estilos diferentes, porque eu acho que tiveram diversos artistas. Foram artistas diferentes, não foram, não? Não, só um. Todos foram feitos pela Megan? Olha, se todos foram feitos pela Megan, eu não sei por que ela mudou tanto o estilo dela. Não, desculpa. Tem um no primeiro, no Beijo de Glasgow, tem um convidado, que é o Steve Puck, na edição 7. Que quem escreveu... E aqui tem também o Ryan Kelly, artista convidado na edição 12. Tá. Então a gente tem aí esse diferencial na arte, mas é porque ela realmente fica difícil. Ela dá uma mudada. Mas em geral eu gosto dessa arte. Mas aí, Júnia, a gente tem porque ela me lembra ali um pouquinho o universo de Fables. Mítico. Universo mitológico. Isso. Por que você está dizendo tudo isso? Porque o primeiro arco, ele vai transcorrendo até que legal. Sem muita pressa, vai explicando quem são os personagens, vai colocando quem é quem na parada. Na realidade, eu gosto muito desse primeiro arco. O primeiro arco não, a primeira revista. A última, Brasil. Eu acho que a coisa começa a ficar meio estranha quando termina a última história, que é a 10ª... Desculpa, que é a 8ª, né? Isso. É isso? Ou a 7ª,
que é feita pelo... Peraí, deixa eu só ver uma coisa aqui, Johnny. Que é a 7ª, que é exatamente desenhada pelo Puck. Tá. Que é a história da Lauren. Isso. Aí a coisa começa a ficar estranha. Porque todo da primeira a sexta é só a Isla como narradora. E a grande questão é que da primeira a sexta você tem um ritmo da revista que é um ritmo agradável. É um ritmo gostoso. Uhum. É um ritmo que flui. É um ritmo que te leva na história. E que se o quadrinho seguisse nesse ritmo, gente, teria muito pouco para reclamar dele. E uma coisa legal é talvez nada. Que o Bellato Quadros, ele vem colocando deuses, ele vem fazendo deuses artificiais, por assim dizer, com coisas humanas. Ele começa a criar deuses, mas não são deuses, são sentimentos deuses, né? Uhum. Então ele começa a criar deuses humanos, a partir de sentimentos humanos. Os deuses arrivistas. Isso é importante. Muito. Porque ele pega pessoas e transforma no que elas estão sentindo para serem essas divindades que ele quer criar. Lembrando, os deuses sumiram, morreram, não estão presentes. Espinho Rubro preso há 1.600 foram mortos, anos. Né? Exatamente. E o Bellato Quadros disse o quê? Os deuses estão mortos, os semideuses foram mortos. E aí vocês vão entender no quadrinho, né? Espinho Rubro preso, uma prisão monstruosa. Isso. E alguns deuses conseguiram escapar. Mas porque se mantiveram ali neutros. Neutros ou ocultos. E aí a gente vai ter pequenos deuses criados pelo Bellato Quadros em cima de coisas humanas. Isso. Para se fortalecer. Sim. Porque ele sabia que cedo ou tarde o Espinho Rubro ia acabar se libertando, de certa forma. Alguém ia tirar ele de lá. Então, assim... E porque ele não é bobo. Ele sabe que cedo ou tarde a coisa ia dar merda, gente. Uhum. Porque essa é a lei da vida. Então, esse primeiro arco, ele vai muito bem. Vai. Até a sexta história, ele flui muito bem. E como é só na sétima que ele começa a acelerar, você não percebe tanto. Você sente um pouco, mas assim, não é aquela coisa que chega a causar impacto, estranheza. Isso. O problema tá na segunda. Então vamos para a segunda. Vamos para o nosso terceiro bloco, né? Vamos. Mas antes disso, vamos de música. Vamos, agora a gente vai ouvir Blind Guardian com Thorn e Gary Numan também com Bed of Thorns. Daqui a pouco a gente volta. A antena que alcança os sonhos. 98,1 FM, Utopia. Terceiro e último bloco e vamos para as perrengas do Espinho Rubro. Bora! Deuses insanos e escoceses. Bem, um ponto importante. E acreditem, é um ponto fundamental. Primeiro arco, o Beijo de Glasgow, ele é todo narrado, em quase sua grande maioria, pela Isla. Sim. Então ela é a narradora e ela tem algumas partes onde ela mesmo diz: alguns momentos eu não estava lá. Mas eu me lembro. Mas eu me lembro de como foi, eu me lembro de como ocorreu. Aliás, eu me lembro de como falaram que ocorreu. Mas quase tudo que acontece é sobre com a presença dela, e algumas é ela falando: me falaram, então eu estou apenas repassando para você que está lendo. Aí poderia ser um diário, poderia Sim. ser uma própria obra que ela tenha desenhado, alguma coisa assim, mas fica subentendido essa conotação. Na sétima, quem fala é a Lauren. Quem vai para quando você abre o Deuses Insanos Escoceses, quem começa a falar é o Viajante, que é um barrete vermelho. Gente, vale muito a pena vocês pesquisarem sobre os barretes vermelhos, porque eles são muito legais. E aí a gente vai vendo que cada uma obra vai tendo um narrador. Então vai ter o Tariq,
vai ter a Isla novamente, vai ter Ness, né? Tem uma hora em que eu não vou falar o que é mais. Alguém vira para Ness e diz, o monstro. E Ness diz, eu não sou monstro, me chame de Ness. E sim, estamos falando do monstro do lago Ness. Exatamente. Que é incrível. Gostei pra caramba. Foi uma releitura. Uma releitura muito boa. Também gostei. Assim, eu achei fantástico. Sim. Nessa. E a gente vai vendo o Campbell Autocadro se transforma, como a Isla vai se transformando, como o Espinho vai se transformando, como a Lauren vai se transformando, como o Barrete Viajante vai se transformando, como o Tariq vai se transformando. Todos, né? Só tem um pequeno... Grande. Pequeno, problema. Imenso, galáctico problema. E assim, não dá pra negar. Pra esse quadrinho, como eu acabei fazendo pesquisa, eu vi outras resenhas. Uhum. Não é uma opinião, não é uma crítica só minha. Ou nossa, né? Porque a gente acaba... Cara, corre demais o segundo quadrinho. Esse segundo arco. Putz, gente do céu! Gente! Sabe quando você tem 30 segundos para contar algo muito importante e você tenta socar tudo em 30 segundos? Júnior, posso só fazer uma consideração? E não dá. Para quem você e eu já participamos disso. Você participa de uma apresentação e você faz todo o seu esquema, né? Aí agora vem alguém falando, ele vai fazendo mansplaining. Você faz toda uma apresentação que vai durar 10 minutos. E aí a pessoa chega para você e fala, olha, devido a um atraso... Você vai ter que falar em menos tempo. Aí lá vai você. O que você faz numa hora dessa? Você edita. Sim. Ou seja, você corta informações. E aí aqui assim, das duas umas, eu até conversei com o Edson antes da gente começar, das duas uma. Ou a pessoa não soube editar um pouco as próprias ideias, é uma possibilidade. Sim. Tá? A outra possibilidade que o Edson levantou, né, Edson? Editorialmente falando, não vendeu o quão a editora esperava. A editora já estava passando o selo Vértigo, já estava passando por algumas modificações. Não vendeu o que era esperado e, gente, acaba. A gente não vai cancelar de uma hora para outra. Vamos terminar. Vamos terminar. Mas vocês não vão mais ter, sei lá... Aqui teve quantos números? 13. Sei lá, vocês não vão mais ter 40 números. Vocês agora vão ter só até 13. Vocês não vão... A sensação que eu tive foi essa. Que é uma obra feita para ter... Eu não vou dizer 40, mas... Uns 30. Uns 30 números. Uns 30 números. Para poder fluir bem. No ritmo dos 6 primeiros. Que tava vindo. E de repente, cabum. Gente, resolve tudo isso em mais 6. Porque... Você percebe que a mudança de ritmo foi no número 7. Então foi do 7º ao 13 que a gente teve essa mudança de ritmo brusca, né? Então, sei lá, foram... A minha matemática tentando funcionar. Foram 6 números. Mais ou menos isso. Foram 6 números. Isso, 7 mais... Isso, ó. 6 números. Foram 6 números em que eles correram demais. Eles correram assim... Nossa, foram 7 números. 7º, 8º, 9º. De qualquer forma, sorte. Do 7º ao 13. Eles correram assim de uma maneira fenomenal. E é onde entra uma coisa que eu vi uma crítica de alguém e a parte triste é que você passa como a corrida foi grande, você passa a perder o interesse dos personagens. Sim. Você passa a não ligar o que vai acontecer com eles. Porque assim, você não consegue entender o que aconteceu. Por exemplo, nós temos personagens que, como o título diz no segundo arco, deuses insanos e escoceses. Você tem deuses insanos e você não entende muito bem, ok. Tipo, você entende, mas você não entende a articulação, a necessidade, sabe? E de repente... Você não consegue sentir a real necessidade. Você só fica e olha... Assim, e sem querer dar spoiler, sem querer dar muito spoiler, mas...
um é importante, uma figura entra no governo inglês. Como ministro. Eu olhei, naquele momento mas hã? Assim, entendam, foi eu mesmo. Eu tô na Escócia e o cara me vira primeiro-ministro na Inglaterra. E não um primeiro-ministro. Ou o primeiro-ministro do Reino Unido, né, da Inglaterra. Os rostos mudam, mas o primeiro-ministro é sempre o mesmo, porque o corpinho tá mudando. Aí você olha e fala... Mas como é que foi? Peraí. Tem alguma coisa de errada aí? Pois é. Então, assim, porque eles começam a lançar informação, aí eles têm um personagem que eles tiram da morte, e que, honestamente, se não tivesse tirado da morte, se tivesse passado uma borracha ali... Cara, não tinha feito diferença nenhuma, porque não fez diferença na história. Mas não fez uma gota. Mas não foi uma gota de diferença. Pois é. Mas, Jônia... Então, assim, essa é a grande crítica. A coisa vai bem no primeiro, mas no segundo desanda. Mas mesmo assim, uma coisa que você gostou em Espinho Rubro. Eu gostei de conhecer a mitologia escocesa. Gostei muito disso. Gostei, de maneira geral, da história. Então, assim, eu não posso negar. Se você me disser da história, eu gostei. Eu não gostei do desenvolvimento. O desenvolvimento foi sofrível. É tipo filme... Desculpa, Netflix, eu te amo, tá? Mas é tipo filme da Netflix. Você tem uma ideia fenomenal e faltou dinheiro pra desenvolver. Faltou pagar um bom roteirista. Então, assim, é filme da Netflix. Faltou dinheiro pro roteirista, cara. Desculpa. Mas é isso, a história, eu amei a história. Eu acho que, inclusive, é uma história que iria muito bem para uma HBO da vida. Porque é uma história mais adulta e eu veria isso na HBO. Só daria um desenvolvimento melhor pro... Que não faça Game of Thrones. Pois é. Mas assim... Uma cena que você gostou. A loucura de um personagem. Eu amei aquela cena. Achei linda. A estética daquela cena. Qual loucura? Quando um determinado personagem fica louco. Tá. Eu não quero dar spoiler de quem fica louco, mas tem um personagem, um deus, que fica louco. E aí, cara, aquela cena eu acho muito bonita. Eu achei a estética da arte muito bonita. O que eu gostei foi o final. O final, ele é muito bagunçado, muito jogado, mas tem uma cenazinha do final... É a cena romântica? Não. Eu achei que eu acho que é. Eu achei que ia ter o ataque... vai ter o ataque de romantismo do Edson? Vai ter o ataque de romantismo do Edson. Quando alguém fica preso. É o ataque de romantismo do Edson. Quando alguém fica preso. O ataque de romantismo. E assim, naquele momento Cara... Mas eu não escolhi essa cena porque eu não acho ela mais bonita. Eu acho ela mais triste. Eu acho que eu acho que na correria toda, em desenvolver tudo... Ela é muito essa cena, ela acaba me pegando porque ela é de uma melancolia, de uma tristeza, de um sofrimento. Mas ele fica tão jogado, tão blá, tão humano. Tão humano no meio de deuses. No meio de tanta coisa acontecendo que... Isso é uma pegada que eu acho gostosa, porque isso é muito humano no meio de deuses. O que é ser um humano no meio de deuses, lendas e mitologias? Então, foi uma cena assim... Ela não é grandiosa, magnânima. Ela é muito triste. É uma cena triste. Melancólica. Mas o que me doeu mais ainda? Ela ficou largada. É como alguém virasse e falasse... Tá, e esse personagem, o que a gente faz dele? Bota um finalzinho pra ele qualquer. Foi bem melancólico. Eu acho que é o resumo da obra toda. Mas é um quadrinho que vale a pena? Se você quiser conhecer uma mitologia diferente e quiser uma história legal, sim. Mas você tem que estar disposto a perdoar a falha de um roteiro sofrível. Sofrível no segundo episódio. E uns buracos assim que você vai olhar e você vai falar, amigo, por que você fez isso? Essas páginas aqui eram preciosas. Você podia ter editado. Editava isso aqui, enfiava história aqui. E, olha, isso daqui é inútil. Tchau. Edição, gente, corta. Se você não pode usar toda a história, guarda essa preciosidade para uma outra história. Sim. Sabe? Então, quadrinho rubro fica...
Espinho Rubro. Espinho Rubro. Fica aí de... Lembrando, quem chegou até aqui para ouvir, né? A gente fala mal de quadrinhos, a gente fala bem de quadrinhos, não tem preocupação nenhuma em meter o pau. A gente não tá ganhando nada não tá de ninguém. Nada mesmo. A gente paga por todos os quadrinhos. Pois é, e vale a pena você conhecer. Eu acho que o mais legal da gente é isso, vale a pena você conhecer. Juni, as 2 últimas músicas do programa de hoje. Cara, a gente vai encerrar com Crazy, porque é muito emblemático para esse quadrinho. Então já vou me despedindo aqui, gente. Até a próxima, mas vamos ficar com Crazy de Aerosmith e de Gnarls Barkley. E ó, até a próxima, gente. Até a próxima vez que eu vier aqui. Espero mais apocalíptica. Será? Tá? Será? Espero mais apocalíptica. Será? Até mais, gente. Fiquem com a programação da Rádio Utopia. Bom almoço. E para aqueles que estão vindo pelos streams da vida, como eu venho dizendo, viva a sua vida com cuidado, atenção e previna-se. Todos estes que aí estão, atravancando o meu caminho, eles passarão, eu, passarinho. Projeto Rádio Diversidade, Utopia FM e Ministério da Cultura. Educação e poesia.